Fala, gente boa! Então, a gente está praticamente a 2 dias da votação. Hoje é sexta-feira, só tem sábado e domingo. E aí você fica pensando assim, bom, não tem mais nenhuma surpresa para surgir em relação aos candidatos, né? Pois é, você está redondamente enganado. Pelo menos no que diz respeito ao Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, sempre que a gente cava, a gente encontra alguma coisa. E olha, tem uma coisa assim muito curiosa em relação à trajetória desse rapaz. Muita gente do entorno dele tem ligação com o crime. E não estou falando de crime do colarinho branco, não, tipo corrupção na política, nada disso. Até porque ele é um cara, é um coach, né, da política. Os crimes dele são crime mesmo, assim, os crimes das pessoas que estão envolvidas com ele, tá? Tem traficante, tem assassino, tem gente que ameaça de morte. Essa galera que anda no entorno do Pablo Marçal, tudo gente boa. Sem contar, né, que o próprio Pablo Marçal tem aquela condenação que já ficou conhecida por roubar os velhinhos, né, as contas bancárias dos velhinhos lá quando ele tinha 18 anos, foi condenado por isso. Essa história eu não preciso repetir aqui porque você já conhece, né? Roubava os idosos depois tinham que pedir o dinheiro de volta para o banco porque tinham sido vítimas do golpe. O banco até devolvia o dinheiro para os idosos, depois de um tempão eles ficavam no desespero e aí o banco que acabava com uma vítima. Inclusive, foi apontada como a maior quadrilha de fraude bancária do Brasil. A quadrilha que o Pablo Marçal integrava. Mas, enfim, é crime comum mesmo, coisa de bandido da pior espécie, os crimes cometidos pelas pessoas que estão envolvidas de alguma maneira, que têm proximidade, que estão ligadas à campanha dele. Todo mundo que está no entorno, amigos, todo mundo que está no entorno do Pablo Marçal tem a ver com crime. Ou pelo menos são os indicativos que a polícia dá, porque ou são investigados, ou são indiciados, ou tem gente condenada por tráfico de drogas, tudo no entorno do Pablo Marçal. E esse cara quer ser prefeito de São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos dar puxar a capivara dessa galera de novo, assim, rapidamente, para relembrar, para refrescar a sua memória. E para você que ainda não acompanhou essa história, que não estava de olho nas eleições até agora e falou agora é hora de eu começar a me preocupar com isso, convém você dar uma checada na capivara, na ficha corrida do Pablo Marçal e das pessoas que estão no entorno dele que... Se é gente que está participando de forma muito importante da campanha dele, eventualmente pode até ser gente que vai ocupar cargo na prefeitura se ele for eleito, né? Então, por isso que é importante você ter uma noção do que está rolando lá na campanha do PRTB, o partido dele. Vamos lá. Vem comigo que eu te explico. Eu sou Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o nosso bom e velho português que todo mundo entende. E ó, já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp que o conteúdo lá chega primeiro, aqui embaixo está o link. Participa do financiamento coletivo, que afinal de contas é ele que mantém esse canal no ar de forma honesta e independente. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira, inclusive, mais usada pelos contribuintes. Aqui você contribui quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos lá, sempre tem novidade quando o assunto é Pablo Marçal. Empresa que acusa Marçal de calote diz que condenada por tráfico assinou o contrato. Sim, a campanha do Pablo Marçal deu um calote enorme numa empresa que foi contratada para trabalhar na campanha. Uma empresa de assessoria de imprensa. O partido, o PRTB, o partido do qual o Marçal faz parte, contratou essa empresa. Conversaram com o presidente, o Leonardo Avalanche, que é esse cara que daqui a pouco, inclusive, você vai saber, porque ele também tem rolo aí com a história do PCC, vou te contar. Esse Leonardo Avalanche falou para a empresa, precisamos de vocês para trabalhar na campanha, isso em agosto, na pré-campanha ainda, nem tinha começado a campanha. Precisamos que vocês participem da convenção partidária. E fulana de tal, falou o nome da mulher, ela vai assinar o contrato, ela é minha pessoa de confiança, vocês podem ficar tranquilos.
Aí a empresa encaminhou o contrato para o partido, para uma secretária do partido, ela adulterou o contrato, segundo a versão que a empresa está apresentando na justiça, porque ela está cobrando a dívida na justiça e apresentou as provas, conversas de WhatsApp, contrato, tudo bonitinho. Aí a mulher adulterou o contrato sem eles perceberem. Eles assinaram um contrato adulterado, na confiança, na pressa ali de estar na reunião. E aí quem assinou pelo partido foi essa mulher. Aí eles vão descobrir quem que é essa mulher depois. Depois quando? Quando eles levaram o calote, não receberam a grana que eles tinham direito de receber, foram questionar e aí o partido falou, ops, não tenho nada com isso, essa mulher não é do partido, mas peraí, foram vocês que indicaram essa mulher para assinar o contrato, dizendo que ela era do financeiro, de confiança do Leonardo Avalanche, e aí a resposta do partido falou, não sei de nada, não tem nada a ver com isso. Aí eles foram puxar a ficha da mulher. O que a mulher é? Condenada por tráfico de drogas. Ela é apontada pela polícia na investigação que gerou a condenação como chefe de uma quadrilha que distribuía drogas a partir de um escritório nos Jardins, um dos bairros mais nobres, mais chiques de São Paulo. Tráfico de droga para gente rica. Essa pessoa assinou o contrato em nome da campanha do Pablo Marçal. Tá, né? O Reinaldo Azevedo, lá em agosto, já tinha falado sobre o envolvimento de outras pessoas. O presidente do partido do Pablo Marçal, o cara que bancou o Pablo Marçal para ser o candidato pelo partido, que é aquele que eu acabei de te mostrar na foto ali, o Leonardo Avalanche, também é apontado pela polícia como uma pessoa com vínculos com o PCC. Inclusive tem um áudio dele que ele estava conversando com outro cara, ele fala desse vínculo com uma pessoa que é chefe aí do PCC, né? E tem um outro dirigente do partido que também teria envolvimento com o PCC, segundo investigações da Polícia Civil, tá? Não é gente que está acusando, não é falatório não, é investigação em andamento. E a Polícia Civil está falando, esse cara tem ligação, a gente tem provas contra ele. O Reinaldo Azevedo, num vídeo muito curto, muito rápido, vale a pena assistir, mencionou esse negócio. Vamos ver. Matéria do Estadão sobre 2 coordenadores do Pablo Marçal ligados ao PCC, segundo a investigação da polícia, que trocavam, faziam um rolo de carro com cocaína para lavar dinheiro, o Tarcísio Escobar de Almeida e o Júlio César Pereira, o Gordão. Veja que coisa curiosa, né? Uma história essa em que tem Pablo e tem Escobar, né? E agora, tem uma outra coisa aí. Mais um, vai. A participação em uma quadrilha que atacou uma companhia da Polícia Militar para dominar a cidade de Guararema, no estado de São Paulo, e roubar os caixas eletrônicos de uma agência bancária, levou hoje o ex-PM Edilson Ricardo da Silva a ser condenado a 7 anos de prisão. O crime aconteceu em 2009, o ex-PM, que foi preso em junho de 2013 e solto em maio de 2014, agora é candidato a vereador em Mogi das Cruzes, onde também ocupa o cargo de vice-presidente do PRTB no município. Tá aí, e é um dos coordenadores também da campanha do Marçal com essa biografia. E ele pertence ao mesmo grupo do Tarcísio Escobar e do Júlio César Pereira. O Ministério Público está pedindo a cassação da candidatura. Bom, nem preciso ir até o fim com esse vídeo, né? Então vamos lá, vamos recapitular. A mulher que assinou o contrato de assessoria de imprensa para a campanha do Pablo Marçal é traficante condenada. O presidente do partido do Pablo Marçal é ele mesmo que falou num áudio que foi gravado por uma pessoa que ele é envolvido com o PCC. 2 dirigentes do partido do Pablo Marçal, que são muito próximos do Pablo Marçal, que ele falou até os nomes aí, trocavam cocaína, um carro por cocaína, para poder revender depois. Integrantes do PCC, segundo investigações da polícia. Um dos coordenadores da campanha do Pablo Marçal era um cara do Novo Cangaço, que assaltava caixa eletrônico e rendia polícia. Segundo investigação da polícia, também o Ministério Público está pedindo a cassação do cara, porque além de ser coordenador da campanha do Pablo Marçal, ele é candidato lá na cidade de Guararema. Olha só, todo mundo no entorno do Pablo Marçal, tá? Vamos seguir.
Marçal, agora, essa notícia é de hoje, recebe Pix generoso de empresário investigado pela CPI da Covid. Você lembra desse empresário? Você deve ter visto ele se você acompanhou a CPI da Covid. O nome dele é Otávio Facuri. Quem que é esse cara? Esse cara é um bolsonarista de carteirinha que participou da campanha do Bolsonaro e que é investigado em duas frentes. Ele é investigado por ter financiado disparo de fake news na campanha de 2022, na campanha de 2018, se não me engano também. Posso estar enganado aqui, mas ele é investigado por financiamento de disparo de fake news no WhatsApp. Ele e uma série de outros empresários. Tem até o Luciano Hang nesse rolo aí. E ele também é investigado por ter atuado como intermediário daquela empresa que venderia vacina para Covid por $1 a dose de propina. Lembra? Tinha uma empresa que ia vender vacina para o Ministério da Saúde no governo Bolsonaro e só que tinha que pagar $1 de propina para cada dose de vacina que o governo comprasse. Esse cara é investigado, deu depoimento na CPI da Covid, como sendo um dos intermediários dessa empresa também. Esse sujeito, quer dizer, disparo de fake news, pagamento de disparo de fake news e intermediação de venda para o poder público, para o governo federal, com propina. Esse cara doou uma bela grana, R$100 mil do Pix, para a campanha do Pablo Marçal. Gente boa, né? Aí a gente volta lá para o presidente do partido dele. Compra de voto, ameaça de morte, ligações com o PCC. As suspeitas contra Leonardo Avalanche, aliado de Marçal, que é o presidente do partido dele, chegadaço. O Pablo Marçal, quando saiu o áudio dizendo que o cara tinha envolvimento com o PCC, ele disse, não, eu vou me afastar dele, eu não sabia, tal. O próprio Leonardo Avalanche disse, imagina, o Pablo Marçal nunca se afastou de mim, nem pediu, nada disso. E aí depois, passou um tempo, o Marçal veio defender o cara. Não, imagina, ele não é do PCC. Tem um cara falando da boca dele que ele é ligado a um cara do PCC. É um áudio dele falando que ele é ligado ao PCC. Não é alguém dizendo que ele é ligado, é ele falando isso e foi gravado e isso está em poder das investigações. Mas o Pablo Marçal disse que ele não é do PCC. Tá? Investigado por ela com PCC, olha o PCC aí de novo, gente. Segurança de Marçal tem salário de 33 mil sem trabalhar na PM. O cara trabalha na segurança, o cara é lá de Goiás, licenciado da Polícia Militar de Goiás há 3 meses, ele se licenciou para trabalhar na segurança do Pablo Marçal na campanha. Ele é suspeito de envolvimento com o PCC e é o cara que anda do lado do Pablo Marçal o dia inteiro. Onde o Pablo Marçal vai, ele vai também para proteger o Pablo Marçal. Tráfico de drogas, compra de drogas, ameaça de morte e gente ligada ao PCC. Só estamos falando de gente do entorno próximo do Pablo Marçal, ninguém distante dele. Pablo Marçal lançará mentoria com Renato Cariani, réu por tráfico de drogas. Você conhece o Renato Cariani, influenciador fitness, que está indiciado. O que é indiciado? A polícia já investigou, já encontrou as provas e já entregou o relatório para o Ministério Público falando, tá aqui, o cara é criminoso, toca o processo para frente. É isso que é indiciado. Renato Cariani é indiciado por vender produtos químicos para a fabricação de crack. Ele tem lá um laboratório, uma empresa de produto químico, e ele, segundo a investigação, comprava produtos que são utilizados na fabricação de cocaína e de crack e vendia, adivinha para quem? Para o PCC. Renato Cariani, amigão do Pablo Marçal, parceiraço do Pablo Marçal, tanto que eles vão lançar uma mentoria juntos. O que será que o Pablo Marçal e o Renato Cariani podem ensinar para você, né? Enfim. Dossiê Marçal. O grupo lança site compilando denúncias sobre o candidato. Eu posso me perder na quantidade de crimes que o Pablo Marçal cometeu, crimes comuns, eleitorais, os golpes que ele já deu, gente que ele já colocou em risco de morte, gente que ele já provocou a morte, como aquele cara que ele botou para correr uma maratona que não estava preparado, o cara morreu, entre outras coisas.
eu vou me perder na quantidade de crimes que tem Pablo Marçal e o crime na mesma frase. Então, eu peguei esse compilado aqui, achei na internet, a partir dessa notícia, um grupo de pessoas criou um site com todas as incidências criminosas envolvendo o nome do Pablo Marçal. Olha aí, ó. Condenações, crimes financeiros, crimes contra a vida, crimes eleitorais. Dossiermarçal.com. Entra lá que não tem nada faltando. Toda a ficha corrida, toda a capivara do Pablo Marçal tá lá e você pode conferir. Não precisa acreditar em mim. Marçal desconversa e não posta prova de que Boulos usa cocaína. O mais curioso de tudo é isso, né? Ele passou a campanha inteira falando que o Guilherme Boulos era usuário de cocaína, falando que o Ricardo Nunes era envolvido com o PCC, e você viu a quantidade de gente envolvida com o Pablo Marçal e que tem supostas ligações com o PCC. Eu digo supostas por uma precaução jurídica, tá? Enfim. Mas aí ele passou a campanha inteira prometendo que no debate da Globo ele ia apresentar a prova de que o Guilherme Boulos era usuário de cocaína. Não apresentou nada. Só fez mais uma insinuação dizendo que o Boulos conhecia as biqueiras e não sei o quê. Por que ele não apresentou nada? Porque a imprensa descobriu o golpe dele antes dele dar, né? Primeiro, ele tinha sacado lá um processo de um outro Guilherme Boulos, que é Guilherme Cardauil Boulos, uma coisa assim, é um sobrenome. O primeiro e o último nome são iguais, o do Guilherme Boulos, o nome do meio é diferente. O Boulos, candidato a prefeito, é Guilherme Castro Boulos, e esse outro é Guilherme Bardauil Boulos, lembrei agora, que também é candidato da coligação do Nunes, é candidato a vereador em São Paulo. Esse cara foi preso com droga, nem foi cocaína, foi maconha, com 18 anos de idade. O cara está com quase 50 agora. E aí, o Pablo Marçal ia usar esse processo para dizer que era o Guilherme Boulos candidato a prefeito. Mas a imprensa descobriu antes, desmascarou a farsa, ele não pôde usar. Aí ele sacou uma outra história no debate anterior do UOL. Uma internação que você teve no Hospital do Servidor. E aí o Guilherme Boulos, inclusive a imprensa também teve acesso ao prontuário do Guilherme Boulos, com 19 anos ele foi internado por depressão. Ficou uma semana internado, os pais dele são médicos, são funcionários públicos, por isso ele foi atendido no Hospital do Servidor. Então essas duas provas seriam o que o Pablo Marçal ia apresentar, e aí ele foi desmascarado antes de conseguir apresentar as provas. Ficou com cara de tacho, está todo mundo esperando as provas dele que ele ia apresentar no debate da Globo. Babau, não apresentou. Muito pelo contrário, como ele passou a semana inteira, aliás, a campanha inteira insinuando isso, o que o Boulos fez para se prevenir? Fez um exame toxicológico durante o debate da Globo e apresentou esse exame toxicológico, colocou inclusive nas redes sociais dele. E ainda mandou essa para o Marçal. Agora mostra o psicotécnico, porque o Pablo Marçal certamente não passa no exame psicotécnico. Se ele precisar de um exame desse para ser político, ele está lascado. E está aqui o exame do Guilherme Boulos, para você não ter dúvida, lá feito no laboratório Fleury. E aí, ó, janela de detecção, isso que é o mais importante. Está aqui, eu vou apontar com o mouse aqui, aproximadamente 180 dias. Ou seja, esse exame aqui revela se nos últimos 6 meses a pessoa usou cocaína ou não. Né? Não faz 6 meses que o Marçal está falando essa bobagem, faz 1 mês e meio que ele está falando essa bobagem. Então, se o Guilherme Boulos usasse cocaína e tivesse de repente parado por conta da acusação, esse exame pegaria, porque esse exame pega 6 meses. E está ali os resultados negativos para cocaína, para AM, que eu não sei o que é isso, benzoilcognina, cocaetileno e norcocaína, que são substâncias que estão presentes na cocaína que poderiam indicar que o cara é usuário. Então ele foi lá, provou por A mais B que, na verdade, existe um viciado mesmo nessa campanha eleitoral. Esse viciado chama Pablo Marçal e ele é viciado em mentira. E aí passou a campanha inteira mentindo, e aí por conta disso ele foi desmascarado mais uma vez. E quando eu digo que ele é viciado em mentira, não sou eu que estou falando, são as estatísticas. Exclusivo, o Marçal fez o dobro de ataques a seus adversários em debates, mostra análise inédita com inteligência artificial.
foram analisadas 136 mil palavras que foram ditas em 18 horas de transmissão de debates, são 11 debates. E aí o Pablo Marçal ataca os adversários o dobro de vezes dele, geralmente com mentiras, com fake news, 4 foram depreciativos contra os seus concorrentes, a exemplo de acusações sem provas de uso de drogas. Então, o Pablo Marçal é o nosso viciado da campanha, viciado em contar mentira, né? Não é à toa que o Pablo Marçal é o candidato mais rejeitado entre as mulheres e entre pessoas pretas na campanha em São Paulo e também entre as pessoas com ensino superior, né? Pablo Marçal tem a incrível rejeição de 59% entre as mulheres. Na pesquisa anterior era 53%. Entre os homens, a rejeição dele é de 47%. Se a gente descer aqui entre pessoas pretas, 60% das pessoas pretas rejeitam o Pablo Marçal. E aí, aqui embaixo também, os recortes da pesquisa mostram que a rejeição de Marçal alcança 60% entre pessoas com ensino superior completo, um aumento de 4 pontos percentuais em uma semana. São pessoas que estudaram, fizeram faculdade. Pessoas pretas e mulheres rejeitam Pablo Marçal praticamente 6 em cada 10. Né? É por isso, porque ele plantou tudo isso e agora está colhendo. E ele também se apresenta, além de tudo isso que eu já falei, como o grande candidato antissistema. Sistema, que ele fala que ele combate o sistema. O que é o sistema? Para você que não sabe o que é o sistema. O sistema seria, na visão dessas pessoas que ficam falando essas bobagens, os poderosos, os políticos que mandam na política, os empresários que mandam na política, os magnatas do mercado financeiro que mandam na política, que compram políticos, que financiam políticos, né, pagam campanhas de políticos e depois cobram favores, a grande mídia. Esse é o grupo considerado o sistema, né? Não por acaso, Pablo Marçal, jantar de Pablo Marçal em mansão reúne mercado financeiro, diretor da Fiesp e influencers. Então, assim, mercado financeiro é exatamente o sistema. Galera do mercado financeiro, não tinha lá nenhum dono de banco, tá? Nenhum executivo do banco, mas tinha os operadores do mercado financeiro. A galera lá da Faria Lima, que está puxando o saco do Marçal, que já abraçou o Marçal, galera que gosta de gente podre. E assim, né? A elite financeira do Brasil adora gente podre. Estava todo mundo lá no jantar do Pablo Marçal, um jantar que pagava 10 mil por cabeça como contribuição para a campanha dele. Então, ele está refestelado de gente rica ao redor dele, de magnata do mercado financeiro, diretor da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, gente que foi lá, contribuiu com a campanha dele, teve vários jantares dele, se não me engano, 6 ou 7 jantares desses para ele arrecadar dinheiro com quem? Só com pessoas do sistema. Então, Pablo Marçal é o maior representante do sistema entre essa turma toda que está disputando a eleição para a Prefeitura de São Paulo. E aí, para a gente finalizar, né? Ó que curiosa, Pablo Marçal passou o debate e acabou. Pablo Marçal tira gesso após queixa de Tabata de que o objeto era cenográfico. No debate da Globo, a Tabata falou que ele chegava com gesso cenográfico na mão. Porque desde o dia seguinte da cadeirada, aquela que ele levou do Datena, ele tá com esse gessinho na mão. Ele teve um machucadinho no dedo e aí inventou, que era muito mais grave, meter um gesso lá. E aí, tanto que tem um vídeo que circulou bastante, viralizou, ele dando soco na mesa com o braço engessado, né? Como, é claro que não estava machucando. Ele num podcast batia na mesa assim, com o braço engessado. E fica claro, então, que realmente era cenográfico o gesso. Ele precisava ficar com esse gesso para participar de todos os debates, para todos os cortes que ele tira para as redes sociais dele, aparecer ele lá com o gessinho na mão. Acabou o último debate, ele correu e tirou o gesso, o que só comprova que não era mesmo nada, que era uma mentira, que era um teatro, mais um entre tantos teatros do Pablo Marçal. E por aí você tira suas próprias conclusões em relação a esse candidato a prefeito de São Paulo. Ele é o único que não presta? Não, tem outros. Mas esse é o concurso.
Esse aí é o suprassumo do lixo enquanto ser humano e enquanto político, porque virou candidato, virou político, né? É o sujeito podre envolvido com um monte de gente do crime organizado, que tem ligações com o crime organizado, tem apontamentos da polícia dizendo que são pessoas do crime organizado, todo mundo no entorno dele. Além disso, ele recebe dinheiro do sistema e fala que não é do sistema. Ele usa um gessinho para te enganar, para falar que está com a mão machucada e não está nada, tanto que foi só passar o debate. Ele tirou e fica claro que um monte de gente já percebeu isso, principalmente as pessoas que são mais preocupadas com a política e que não querem cometer um erro na eleição. Não é à toa que as mulheres, que são muito mais inteligentes que nós homens, são as pessoas que mais rejeitam o Pablo Marçal. Além de, como você viu aí na pesquisa, pessoas pretas e também pessoas com ensino superior. Pablo Marçal é um sujeito que odeia mulheres, ele deixou isso claro na campanha, quando ele disse que as mulheres não votam as mulheres porque elas são inteligentes, e ele também chegou a dizer, tem vídeo, se você pesquisar e dar um Google, você vai encontrar, dele falando que as mulheres têm o cérebro menor que os homens, por isso que elas são inferiores. Pode procurar que você encontra. Esse é Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, que está arriscado aí para o segundo turno, acredite se quiser, mas nesse Brasil tudo pode acontecer. Enfim, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política nacional. Um abraço para você